We thank you, Father. Nós te agradecemos, Pai. We give you all the glory, Father. Nós te damos toda a glória, Pai. We thank you for all that you have done for us. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. We praise you in this place, Nós te louvamos neste lugar, that we can call you Father, porque nós podemos te chamar de Pai. the one that cares for us Aquele que se importa conosco and the one that carries us e aquele que nos carrega in this life. nessa vida. We thank you for your Son, Jesus Christ. Te agradecemos pelo seu Filho, Jesus Cristo. We praise you, Lord Jesus. Te louvamos, Senhor Jesus. You are the center of everything. O Senhor é o centro de tudo. All that we have today Tudo que nós temos hoje is because of you. é por causa do I'd Senhor. like to honor you in this place. E eu gostaria de te honrar nesse lugar. And I thank you for all that you're going to do in this place. Te agradeço por tudo que o Senhor fará nesse lugar. I pray Eu oro that your will will be done in this place para que a sua vontade seja feita neste lugar and that we can all become one, e para que todos possamos nos tornar um, just as you and the Father are one. assim como o Senhor e o Pai são um. Thank you. Obrigado. This is our prayer today, Essa é a nossa oração hoje, that we can become one, que nós possamos nos tornar um, just as you and the Father are one. assim como o Senhor e o Pai são We um. bless your name Nós bendizemos o seu and nome we ask you, Holy e Spirit, nós pedimos ao seu Espírito to Santo control this meeting para controlar esse culto and to speak to our e para hearts. falar aos nossos corações. Amen. Amém. How we all doing, family? Como nós estamos, família? I miss you. Eu sinto saudades de vocês. And I thank God that He has given us the opportunity to be here. E eu agradeço muito a Deus por nos dar a oportunidade de estarmos aqui. God reminded me of something. Deus me lembrou de algo. When I was young, Quando eu era jovem, someone done a trick on me. alguém veio e fez uma armadilha para mim. They took me into a farmland Eles me levaram para uma fazenda, para uma terra, and they dropped me off where there was so many cows e eles me jogaram no lugar onde haviam muitas vacas. and they gave me a block of salt. E eles a block of salt? A piece? E eles me deram um bloco de sal. And they drove off with the car. E aí, and they? They drove off with the car. E aí eles dirigiram o carro deles saindo de lá And all the cows e todas as vacas chased me perseguiram, because they wanted to lick the salt porque elas queriam lamber o sal. that was in my hand. E isso estava na minha mão. And God reminded me of that. E Deus me lembrou disso. That happened over 30 years ago. Algo que aconteceu mais de 30 anos atrás. And God was speaking to my heart E Deus estava falando ao meu coração to share para compartilhar what type of man of God that you have in this place. sobre o tipo de homem de Deus que vocês têm nesse lugar. He's like a salt block, Ele é como um bloco de sal. and I'm the cow E eu sou a vaca that's chasing him. que está perseguindo ele To lick every part of salt para lamber cada parte de sal that he carries. que ele carrega. A part of me that is here today E uma parte de mim que está aqui hoje, is because of him. parte de eu estar aqui hoje é por causa dele. He invested in us. Ele investiu em nós, He opened his heart ele abriu o coração dele and he served us e ele nos serviu in every way em todas as formas that we can be full in God. para que nós possamos ser completos em Deus. And I like to honor Pastor Cilio in this place. E eu gostaria de honrar o pastor Célio nesse lugar, Sergio, Sérgio, Nabs, Nabs and their wives, e as esposas deles, because we are a family. porque nós somos uma família. We will never leave each other Nós nunca vamos deixar uns aos outros in every season. em todas as temporadas. We are knitted together Nós estamos unidos juntos in God's love. no amor de Deus. Amen. Amém. Never get comfortable with Pastor Cilio. Nunca fiquem confortáveis com o pastor Célio. Never. Vocês Oh, sorry, you can be seated. podem Sorry. se sentar. Sorry. Perdão. Apologize for that. Perdão por isso.
Never get familiar with Pastor Cilio Nunca fique familiarizado com o pastor Célio, because, like I said, he carries salt porque assim como eu disse, ele carrega sal, that keeps you close to Jesus. que mantém você próximo de Jesus. Amen. Amém? Amen. Are you ready for today? Vocês estão prontos para hoje? The 10th of November, No dia 10 de novembro 2025, de 2025, I got taken to heaven. eu tive uma visão como do céu. And when I got taken to E heaven, quando eu estava lá nessa visão do céu, I was in the courts of God. eu estava nos átrios de Deus And Jesus was standing inside the courts. e Jesus estava ali diante daqueles átrios. And what I could see E o que eu pude ver was Aviva 26. foi o Aviva 2026. Just bear with me Só acompanha comigo, because God spoke to me. porque Deus falou comigo. I will not speak anything Eu não quero falar nada unless God speaks to a me. menos que Deus tenha falado comigo. As long as He's speaking, E desde que Ele esteja falando, we can grow. nós podemos crescer. He pointed to Aviva 26. E Ele apontou para o Aviva 26 And I got taken into a room e eu fui levado como se numa sala where there was Pastor Cilio onde havia o pastor and Célio all the pastors standing here. e todos os pastores aqui na frente. And some pastors had big crowns, Alguns pastores tinham coroas bem grandes, some pastors had small crowns, alguns pastores tinham coroas pequenas, but Jesus was pointing to all of them mas Jesus estava apontando para todos eles, while I was standing next to him. enquanto eu estava de pé próximo a ele. And he said to me, E ele disse a mim: make a circle around me. façam um círculo ao redor de mim. And there was the power of God inside of his hand. E eu podia ver o poder de Deus na mão dele. And he said, tell all the pastors to make a circle around me. E ele disse: peça a todos os pastores para fazer um círculo ao redor de mim. And he said, hold hands. E ele disse: segurem as mãos. And he said, the moment E ele disse: no momento that you bow down, que você se curvou, each one of you, cada um de vocês, my power will be released. o meu poder vai ser liberado. But as we bowed down, Mas conforme nós nos curvávamos, our crowns fell down as nossas coroas caíam at the feet of Jesus. aos pés de Jesus. From the big crowns Das coroas to grandes the small crowns. até as coroas And as pequenas. soon as our crowns E assim que as nossas coroas fell at the feet of Jesus, caíram aos pés de Jesus, all our heads were bowed down in humility. todas as nossas cabeças estavam curvadas diante dele em humildade. And the power of God E o poder de Deus, então, got released. foi liberado. And as long as we will bow down E desde que nós nos curvemos in a circle, num círculo, the power of God o poder de Deus, was not able to escape. até que nós fizéssemos isso, o poder não foi liberado. And this is for the pastors. E isso é para os pastores. Beginning from me, the lowest one. Começando de mim, o menor de todos. This is the Lord speaking to us. Isso é o Senhor falando He conosco. said to me, as long as we are bowed down, Ele disse para mim: desde que nós estejamos curvados, revival will break through us. o avivamento vai vir a partir de And nós. this Aviva vision E essa visão do will avivamento, do travel around the Aviva, whole ela world. vai viajar ao redor de todo o mundo. This is what he showed me, Isso é o que ele me mostrou, word for word. palavra por palavra. But he done something. Mas ele fez algo. He opened the Bible Ele abriu a Bíblia and he shared with me. e ele compartilhou In comigo order for this to happen, que para que isso acontecesse, they have to overcome this verse. eles têm que superar, eles têm que atravessar esse versículo. Do you want to hear the verse? Vocês querem ouvir esse versículo? Would you like to hear the verse? Você gostaria de ouvir que versículo é esse? Because Jesus gave it to me Porque Jesus deu esse versículo a mim to give to the church. para dar esse versículo à igreja. From the top Do topo to the bottom. até as pessoas mais And embaixo. he said to me, E ele disse a mim: if they can overcome this one se eles puderem atravessar esse versículo forever, para sempre,
I will be with them Eu vou estar com eles forever. para sempre. I will shine through them. Eu vou brilhar através deles. He said to me, Ele disse a mim: you name this title, você vai dar um título para essa mensagem. The Enemy O inimigo of Unity. da unidade. And he said to me, read this verse. E ele disse a mim: leia este versículo. Let's read together. Vamos ler juntos. Are we ready? Estamos prontos? I thank the Lord Jesus Eu agradeço ao Senhor Jesus that He's given us the grace porque Ele nos deu a graça to be part of this. de ser parte de tudo isso. Take it serious from today. Leve a sério de hoje em diante. Take it serious. Leve a sério. Let's go to 3 John Vamos para 3 João, chapter 1, capítulo 1, verse 9. versículo 9. This is the verse he showed me Esse é o versículo que ele me mostrou for Aviva Brazil para o Aviva Brasil and for the church, e para a igreja, for us to be the true church, para que nós possamos ser a verdadeira igreja, the true bride a verdadeira noiva that changes the world. que muda o mundo. Hear what the Holy Spirit says. Ouça o que o Espírito Santo diz. John is saying, I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to be first, will not welcome us. E ele disse: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o líder, o primeiro entre eles, não nos recebe. Did you hear somebody? Será que vocês ouviram? Did you hear the enemy of unity? Será que você ouviu o inimigo da unidade? The one who loves to be first Aquele que ama ser o primeiro. is the enemy of Christ. Ele é o inimigo de Cristo. Did we hear? Será que nós ouvimos? The Lord spoke to me O Senhor falou comigo and he said to me, e ele disse a mim: write this to them. escreva isso para eles. But Diotrephes, Mas Diótrefes, who loves to be first, que ama ser o líder ou que ama ser o primeiro, will not welcome unity. ele não recebe de bom grado a unidade. Let me explain. Eu vou explicar para você. The Holy Spirit said to me, O Espírito Santo disse a mim: I want you to study the name Diotrephes eu quero que você estude o nome Diótrefes, because you will share a treasure porque você vai compartilhar um tesouro that will protect you que vai proteger a você until you see Jesus again. até que você veja Jesus de novo. Diotrephes E o nome Diótrefes. means nourished by Jove. What is Jove? Jove, it's a false god, Roman god. Aham. E o nome Diótrefes significa guiado por um falso deus. Jove was the poetic name for Jupiter. Esse nome Jove era um nome poético para o falso deus Júpiter, King of the Roman gods. que era o rei dos deuses romanos. Pay attention now. Preste atenção agora. Diotrephes E Diótrefes, was a man ele era um homem that controlled everyone que controlava todos and took credit for e everything. que levava crédito por tudo. Did we hear? Será que nós ouvimos isso? This is the enemy of unity. Isso é o inimigo da unidade. Controls everyone Controla todo mundo and takes credit for e everything. leva o crédito por tudo. Are we giving value to this? Será que nós estamos dando valor a isso? Because the Lord is speaking. Porque o Senhor está falando. Diotrephes Diótrefes, was a man ele era um homem who will have first place que tinha o primeiro lugar or none. ou nenhum. He will only accept first place. Ele só aceitava o primeiro lugar. Diotrephes E Diótrefes, was a man ele era um homem that if he cannot rule, que se ele não pudesse governar, he will ruin. ele arruinava tudo. Clap for Jesus. everyone. Aplauda Jesus, gente.
Because it is him Porque é Ele that speaks to us. que fala conosco. If you can catch this, Se você puder segurar isso, your life will change. a sua vida vai mudar. All your trouble Todos os seus problemas is because you want to be first. são porque você quer ser o primeiro. Diotrephes E Diótrefes, was a man ele era um homem that likes to exercise power que gostava de exercitar o poder que ele tinha over others. sobre os outros. Diotrephes Diótrefes, was a man ele era um homem that seeks the praises of men. que buscava os louvores dos outros homens. Diotrephes Diótrefes, was a man ele era um homem that thought que pensava he was entitled by the people que ele tinha recebido o título dele, o poder dele pelas pessoas and God e por Deus to get what he wants. para conseguir só o que ele queria. I speak first to the pastors, Eu falo primeiramente com os pastores then to the rest. e então falo com todo mundo. Diotrephes Esse Diótrefes, believes ele acredita he deserves something from people que ele merece algo das pessoas and God. e também merece algo de Deus. Can we see now? Será que nós podemos ver agora? Can we see the enemy of unity? Será que nós podemos ver agora o inimigo da unidade? The one who loves to be first. Aquele que ama ser o primeiro. Amen. Amém? I don't need to speak too much. Eu não preciso falar tanto. Can I share a secret with you? Será que eu posso compartilhar um segredo com vocês? Can you please give value to this? Será que vocês podem, por favor, dar valor a isso? Who taught Diotrephes to be like this? Quem ensinou Diótrefes a ser assim? Who taught him to be like Quem this? ensinou ele a ser assim? Satan came down from heaven. Satanás caiu do céu He taught Eve e ele ensinou Eva to lust a ter luxúria and to take e a pegar tudo and to eat. e comer. Jesus E Jesus, came on earth. ele veio para a terra He taught us e ele nos ensinou how to love como amar and to give. e como dar. Did we hear this? Será que nós estamos ouvindo isso? Did we hear? Será que nós ouvimos? Today we get fine meat. Hoje nós temos comida sólida. Fine meat. Comida sólida. Do you want to hear a secret? Você quer ouvir um segredo? Yes? Sim? Are we understanding? Será que nós estamos entendendo? Satan Satanás taught us nos ensinou to lust como ter desejos e luxúria and to take. e como pegar. Look at your life now. Olhe para a sua vida agora. Look at your interaction Olhe para as suas interações with God com Deus and man. e com os homens. Are you a person that is good at taking, Será que você é uma pessoa que é boa em pegar? or are you a person that wants to give? Ou será que você é uma pessoa que gosta de dar? Do you want to? Can I go deeper? Será que eu posso ir mais profundo com você? One of the curses of Satan Uma das maldições de Satanás was that foi que his belly o ventre dele will rub the ground rastejaria sobre o chão all the days of his life. todos os dias da vida dele. Judas E Judas, intestines os intestinos, o ventre dele rubbed the ground. se romperam e tudo foi derramado ao chão. Judas
Judas was taught by foi Satan ensinado por Satanás how to lust como ter esse desejo, essa luxúria, and to take e como pegar, and to eat. e como comer. Diotrephes Diótrefes was taught by the devil foi ensinado pelo diabo to always put himself first. como sempre colocar ele mesmo em primeiro. And that is the enemy of unity. E isso é o inimigo da unidade. Did we hear? Será que nós estamos ouvindo isso? Are we hearing? Será que nós estamos ouvindo isso? All your trouble. Todos os seus problemas Why Jesus is not first in your life. são aonde Jesus não é o primeiro na sua vida. Why he doesn't do things in your life. Isso é o motivo pelo qual ele não faz as coisas na sua vida. And things are not happening for your Isso é o life. motivo pelo qual as coisas não estão acontecendo na sua vida. Is because you love to be first. É porque você ama ser o primeiro. That is the greatest enemy. E isso é o maior inimigo. Can we see? Será que nós podemos ver isso agora? All your trouble Todos os seus problemas is rooted in one thing, estão enraizados em uma coisa só. that you want to be first. Você quer ser o primeiro. You're in love with yourself. Você está apaixonado por si mesmo. You're putting yourself first. Você sempre coloca a si mesmo em primeiro lugar. That is Satan's religion. Isso é a religião de Satanás. It's too powerful. Isso é muito poderoso. I think to myself, E eu estava pensando comigo mesmo. though I let you just digest this a little bit until I come again. Eu estava pensando, será que eu deixo vocês digerirem isso mais um pouquinho antes de eu passar para outra sessão? God is good Deus é bom, because he gives us the key porque Ele nos dá a chave that changes our life. que muda a nossa vida. He gives us the key Ele nos dá a chave to the kingdom of God. para o reino de Deus. This is the key. Isso é a chave. The enemy of unity O inimigo da unidade and the enemy of the cross e o inimigo da cruz is when you love to be first. é quando você ama ser o primeiro. You make everything about you É quando você faz tudo ser sobre você and not Jesus e nunca sobre and Jesus the other people. e sobre as outras pessoas. It's true. Isso é verdade? Is it not true? Ou será que não é verdade? Are we learning? Será que nós estamos aprendendo? This is the secret Isso é o segredo to the heart of Jesus. para o coração de Jesus. The secret. O segredo. I give secrets. Eu estou dando segredos a He took me você. to heaven Ele me deu essa visão do céu and he spoke to me. e ele falou comigo. Should I go a bit more? Será que eu devo ir um pouquinho mais com você? Did we learn? Será que nós estamos aprendendo? Did we learn Satan's religion? Nós aprendemos então já qual é a religião de Satanás? Lust A luxúria e o desejo and always take. e sempre pegar dos outros. Jesus' religion, Mas a religião de Jesus love é amor and give e é yourself dar você mesmo to Jesus. para Jesus. This is the secret Esse é o segredo for you to move forward. para que você possa seguir adiante. I made a decision Eu tomei uma decisão many years ago. muitos anos atrás. I will not fix anyone's problems. Eu nunca mais consertaria os problemas de ninguém. I will fix their hearts. Eu consertaria os seus corações. I will not fix anyone's problem Eu anymore não vou consertar mais os problemas de ninguém, because they will keep on coming porque eles vão continuar surgindo if your heart se o seu coração has not surrendered to não Jesus. tiver se rendido a Jesus. Let's keep going. Vamos continuar avançando. Let me talk a little bit about spiritual lust, Me deixe falar com você um pouquinho sobre essa luxúria espiritual. the religion that Satan teaches. A religião que Satanás ensina, Spiritual lust essa luxúria espiritual is the lust to be seen as É o- chosen. é o desejo de ser visto, o desejo de ser escolhido. Spiritual lust Esse desejo espiritual is the lust to be seen as special. é o desejo de ser visto o tempo todo como especial.
Spiritual lust Esse desejo espiritual is the lust to be admired as deep. é o desejo de ser admirado pelos outros como alguém que é profundo. Spiritual lust E essa luxúria espiritual is the same spirit é o mesmo espírito that wants the crown que quer que a coroa, without the cross. quer a coroa sem a cruz. Spiritual lust Essa luxúria espiritual is the same spirit é o mesmo espírito that wants the gift que quer o dom without the obedience. sem a obediência. Spiritual lust Essa luxúria espiritual is the same spirit é o mesmo espírito that wants influence que quer a influência without the humility. sem a humildade. Did we hear something? Será que nós ouvimos isso? Spiritual lust Essa luxúria espiritual, is when a believer begins to desire spiritual power, ela é quando um crente começa a desejar o poder, recognition, o reconhecimento, influence, a influência and status e o status, more than they desire God Himself. mais do que eles desejam o próprio Deus. Spiritual lust. Essa luxúria espiritual, A person may say they want ministry, uma pessoa pode até dizer que ela quer estar no but ministério, deep inside, mas lá dentro delas, they want the platform. o que elas querem é só a plataforma. Spiritual lust. A luxúria espiritual. A person may say they want to impact the world, Uma pessoa pode até dizer que eu quero impactar o mundo, but really, mas de verdade, de Deep fato, inside, lá dentro deles, they want o que attention. eles querem é atenção. I'm teaching you here E eu estou ensinando vocês aqui the dangers os perigos of Satan's religion. da religião de Satanás. Are we learning something? Será que nós estamos aprendendo algo? My heart Meu coração is for everyone é por todos, to hear the heart of para God. que todos possam ouvir o coração de Deus. This is the true walk of God. This work? True walk. Isso é o verdadeiro caminhar em Deus. Let's go to Acts. Vamos para Atos. I'll show you a secret. Eu vou te mostrar um segredo. Acts chapter 8, Atos capítulo 8, verse 9, versículo 9, verse 22. e depois versículo 22. Acts 9, Acts chapter 8, chapter 8, verse 9. verse 9 to 22. Nós vamos ler Atos capítulo 8 do versículo 9 ao 22. For someone Para alguém who loves to be first, que ama ser o primeiro, all they are chasing tudo o que eles estão buscando is the power. é o poder. Simon the sorcerer Simão, o feiticeiro, was only after the power. ele só estava atrás do poder. What's his name? Qual é o nome dele? Simon the who? Simão quem? Can anyone tell me? Será que alguém pode me dizer? Simon the who? Simão quem? I didn't hear you. Eu não ouvi vocês, perdão. Simon the who? Simão quem? The biggest form of sorcery A maior forma de feitiçaria and witchcraft e bruxaria is hidden here. está escondida aqui. Because someone who seeks that Porque alguém que busca só isso aqui, more than repentance, mais do que arrependimento, more than loving God, mais do que amar a Deus, more than being pure, mais do que ser puro, more than being genuine, mais do que ser genuíno, God sees that as sorcery. Deus vê isso como feitiçaria. Can I show you a secret? Será que eu posso te mostrar agora um segredo? Did you come for something else? Vocês vieram para algo mais, certo? I'll show you a secret. Vou te mostrar um segredo. Let's go to verse 15. Olha o versículo 15 de Atos 8. It says here, who, when they had come down, prayed for them that they might receive the Holy Spirit. E estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Are you ready for this? Será que vocês estão prontos para isso? Are we ready for this? Estamos prontos para isso agora? The lowest way you can seek God A forma mais baixa que você pode buscar a Deus
The lowest way you can ever come to God. A forma mais baixa que você pode chegar até a Deus, God sees you as the lowest person Deus te vê como a pessoa mais baixa lá, when you're asking for the power of quando God. você está vindo somente pedindo o poder de More Deus, than the repentance. mais do que o arrependimento, More than loving Him. mais do que amar a Ele, More than being holy. mais do que ser santo. The apostles came down Os apóstolos se colocaram lá embaixo, because that is the lowest way porque isso era a forma mais baixa you can treat God. que você poderia tratar a Deus. Did we hear somebody? Será que nós ouvimos isso? It's the lowest way Essa é a forma mais baixa you can approach God. de você aproximar de Deus. The apostles had to come down Os apóstolos tiveram que ir lá embaixo to confront Simon the sorcerer para confrontar Simão, o feiticeiro, because his only interest porque o único interesse dele was to be in love with himself era porque ele estava apaixonado por si and mesmo. put himself first. Ele sempre colocava a si mesmo em primeiro. Did we hear? Será que nós ouvimos isso? Simon the sorcerer, Simão, o feiticeiro. the apostles had to come down Os apóstolos tiveram que ir lá embaixo to correct this man. para corrigir esse homem. This is not how you approach God. E não é dessa forma que você aborda a Deus. He wants a relationship. Ele quer de você um relacionamento. He wants to fall in love with you. Ele quer se apaixonar por você. He wants to produce purity in Ele you. quer produzir pureza em He wants você. to produce holiness in Ele you. quer produzir santidade em você. Did we hear? Será que nós ouvimos isso? The last thing you should be worried A about última coisa que você deveria se preocupar is the power of God. é com o poder de Deus. The most important thing you should be worried A about coisa mais importante que você deveria mais se preocupar is to love Jesus é sobre amar Jesus with all your heart, com todo o seu all coração, your soul, de toda a sua alma, all your flesh. de toda a sua carne. That is the secret. Isso é o segredo. That is the secret to God's heart. Isso é o segredo para o coração de Deus. Is to love Him É amar a Ele and put Him first in everything. e colocá-lo em primeiro lugar em tudo. The power naturally will follow O you. poder naturalmente vai seguir você. Would you like to hear something? Será que você gostaria de ouvir algo? Would you like to hear a testimony? Você gostaria de ouvir um testemunho agora? Would you like to hear about the power of God? Será que você gostaria de ouvir um pouco sobre o poder de Deus? One that wants to fall in love with Him. Aquele que quer se apaixonar por Ele, God will use Him mightily. Deus vai usá-lo poderosamente. Me and Pastor Dorian, Eu e o pastor Dorian, we went to pray for a lady. nós fomos para orar por uma mulher. She had an aneurysm Ela teve um aneurisma and a stroke. e um derrame. And they called us to come to the E hospital eles nos chamaram para ir até o hospital 7 months ago. 7 meses atrás. And they were saying goodbye to the E lady. eles já estavam se despedindo dela. She was in a coma. Ela estava em coma. And they had a whiteboard marker. Whiteboard marker. E eu tinha um marcador e um quadro branco. And everyone's writing how precious the memories with her were. Estava lá aquele quadro branco e todo mundo já estava escrevendo quão preciosas eram as memórias com ela. And me and Pastor Dorian went into the room. E eu e o pastor Dória entramos naquela sala And the Holy Spirit said to e me, o Espírito Santo me disse: her husband o marido dela ran off with another lady. já foi para uma outra mulher And he left her. e ele a abandonou. And her heart is broken. E o coração dela está partido. And the Holy Spirit said to me, E então o Espírito Santo me disse: tell her to forgive him. diga a ela para perdoá-lo. But then I thought to myself, Mas aí eu pensei: she's in a coma. ela está em coma. How can she hear me? Como ela pode me ouvir? And the Holy Spirit said to E o me, Espírito Santo disse a her mim: spirit never sleeps. o espírito dela nunca dorme. Tell her what I told you. Diga a ela o que eu te disse. And I said, sister, E eu disse: irmã, forgive your husband. perdoe seu marido. And tears came down her E eyes. lágrimas começaram a cair dos olhos dela. She's in a coma. Ela estava em coma. Then the Lord said to me, Então o Senhor disse a mim: go to the whiteboard marker vá até aquele quadro branco and write what I tell you. e escreva o que eu te disser. He said, E ele disse: I am the same eu sou o mesmo, yesterday, ontem, today, hoje and e forever. para sempre. I do not change. Eu não mudo. And the same spirit that rose Jesus from the E o dead mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos will get her out of this bed. vai fazê-la sair dessa cama. The next day, E no dia seguinte, she woke up, nothing wrong with her. ela acordou com nada de errado no corpo dela.
I share this with you E eu here. compartilho isso com você aqui. I've never spoken about the power. Eu nunca falei muito sobre o poder. All I speak about Tudo que eu sempre falo a is respeito how to love God é sobre como amar a Deus with all my heart de todo o meu and coração how to be true to Him e sobre como ser verdadeiro with com all Ele, my heart. com todo o meu coração. That is the key to success. Isso é a chave para o sucesso. Is not to allow yourself Não é permitir que você mesmo to fall in love with se yourself. apaixone por você mesmo. That is the enemy of unity, Isso é o inimigo da unidade and that is the enemy of the cross. e isso é o inimigo da cruz. When we learn Quando nós aprendemos to not fall in love with ourselves, a não nos apaixonar por nós we will mesmos, be able então nós seremos to capazes love God de amar a Deus in every aspect of our em life. todos os aspectos da nossa vida. Then Então, He'll be able to rule over your heart. Ele vai ser capaz de governar seu coração. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you to Jesus. Graças a Jesus, Bless you all, family. Deus abençoe todos vocês, And I família. pray that this word E eu oro para que essa palavra changes your life mude a forever. sua vida para sempre. Thank you to Jesus. Obrigado, Jesus.